Oi gente, tudo bem? Vamos fazer hoje mais uma leitura comentada aqui das histórias dos contos deste livro que eu escrevi, Crônicas Lavadas e Curtidas, Histórias para Rir e Imaginar. Que é uma coletânea de histórias que abordam o cotidiano da vida do brasileiro, enfim. E a gente pode traçar um comparativo com a nossa realidade dos dias de hoje. O conto escolhido de hoje chama-se Uma Banana ao Sistema. Para vocês verem que o título já é alguma coisa que pode mexer com alguma polêmica, enfim, vamos lá. Vamos começar a leitura. Vamos lá. Todos nós, cidadãos, sabemos que para darmos valia a este nosso título, ou seja, que título, cidadãos, temos que ser inseridos no sistema, encaixados no mesmo, embora muitas vezes a nossa mente queira, em 99% das vezes, viver como um hippie, sem ter que dar satisfação a alguém ou ao país. Isso acontece mesmo, né? Tem dias que a gente não tem saco pra nem falar com qualquer pessoa. A gente simplesmente não quer saber do sistema, não quer saber de trabalhar, não quer saber muitas vezes até de comer, porque a gente quer ficar praticando o quê? O nada, o nadismo. Enfim, continuando aqui a leitura. Dar satisfação a alguém ou ao país, mas essa é a lei da sociedade. Seguir as regras para ser respeitado. Ou seja, a gente tem que estar no sistema para poder ser respeitado, para poder viver de acordo com os padrões de hoje. Foi sempre assim durante a história. De fato, é o que mais procuramos, e termos respeito. Essa é a grande verdade. Entretanto, nem sempre é possível, pois o agito diário culmina em um estresse, às vezes, demasiado grande, que nos transforma em psicopatas, monstros ou loucos de plantão. Ainda que saibamos que a nossa única garantia é fazer o nosso papel de cidadão, ou seja, o que esse primeiro parágrafo está dizendo, que nós somos pessoas normais, trabalhamos, vivemos no sistema, mas muitas vezes nós somos loucos, a gente simplesmente se transforma em um monstro e a gente quer mesmo fazer as coisas de forma contrária, ou seja, bagunçar, fazer uma anarquia, digamos assim, nesse sistema. Vamos lá, continuando a leitura. E foi assim que encontramos o fim de tarde de Afonsinho, este é o nome do nosso personagem. Rapaz de uns 30 e poucos anos, bancário, profissão dele, correto em suas funções, ou seja, era um rapaz corretíssimo. Naquela terça-feira, ou seja, o nosso conto acontece em uma terça-feira. Naquela terça-feira, sabia ele que mais um horário do rush seria enfrentado. Sim, era preciso enfrentar, não é? Afonsinho, isso, o conto conversando com o próprio personagem. Era preciso enfrentar, não é, Afonsinho? Vamos então para a corrida para a casa do metrô da Sé das 18 horas. Alimentar-se com o aroma daquele bando de gente brasileira e bora lá dignar-se a ficar na fila apertada à espera de um lugar de 20 centímetros no próximo metrô a se estacionar. Que é uma realidade que a gente vive. Ou seja, os metrôs lotados, gente saindo para tudo quanto é lado. E você, como brasileiro, você tem que enfrentar isso para... Ou seja, pegar o seu transporte público, ir para sua casa, ir para o trabalho, enfim. É um cotidiano de dia a dia que muitas pessoas conhecem. Continuando, como é de costume, Afonsinho bateu ponto e foi para a estação da Sé. Sé aqui, metrô da Sé em São Paulo. Avistou uma longa fila ainda na porta do metrô, clássico cenário de todos os dias. Respirou fundo e engoliu a sensação de que saco de fila como sempre. E sacou o bilhete único do seu bolso. Pronto, estacionou na fila em alguma posição lá no final. E eu não sei lhe dizer em qual é, de tão longe que era vista a sua cabecinha, digamos assim, para quem já na catraca tentasse olhar. A fila caminhava lentamente e Afonsinho ficou a observar aquele mar de gente, porque geralmente o metrô é assim. Lotado na hora do rush, que é às 18 horas e no início do dia. Lotado, onde as pessoas estão indo trabalhar, estão indo para os seus afazeres do dia a dia. Geralmente o transporte público nesses horários é aquela coisa gritante de tanta gente. E era isso que acontecia nessa terça-feira, às 6 horas da tarde, com o Afonsinho, nosso bancário. A fila caminhava lentamente e Afonsinho ficou a observar aquele mar de gente. Gente feia, gente bonita, gente bem vestida, gente mal vestida, gente do povo, enfim. Olhou umas nádegas femininas, lavadamente, ou seja, aquele termo de lavado e curtido que a gente sempre cita aqui no
logo no título, né? E aparece esse termo em todos os contos. Voltando. Olhou umas nádegas femininas lavadamente, coisa normal no universo masculino. Concordo, né? E ainda comparou seu terno com o de outros que circulavam por lá. Pegou ainda um saco de bolachas em sua pasta, pois a fome das 18 já era notável. A fome das 18 horas, ou seja, aquela fominha que dá quando você sai do trabalho. Fominha não, digamos que é uma fomona, né? Você sai do trabalho, você tem que esperar aquele transporte demorado, muito cheio, e você tá morrendo de fome. Você quer chegar na sua casa o quanto antes para fazer um lanchinho. Então, o que você faz? Você pega qualquer bolachinha que você tem no seu bolso, na sua bolsa, e vai fazendo aquele lanchinho na estação do metrô lá mesmo. É isso que estava acontecendo com o Afonsinho. E assim ficou na fila por longos minutos, até tempo para refletir sobre o parcelamento do cartão de crédito. O rapaz assim teve, ou seja, além de comer, a gente espera o metrô e pensa em tudo quanto é tipo de coisa. A gente pensa nas nossas questões que a gente viveu no dia a dia, a gente pensa nos problemas e com certeza a gente pensa, o brasileiro, né, a grande maioria na fatura do seu cartão de crédito, que é sempre aquele algo preocupante. Nossa, como é que eu vou pagar a fatura desse mês? Ou será que eu vou ter crédito para essa compra? Gente, sempre fica pensando o brasileiro aí no dia a dia normal, na correria, nas dificuldades do dia a dia. Continuando. Olha o pensamento que Afonsinho teve. Isso, vou parcelar a fatura. Pensou sentindo alívio, somado ao fato de vislumbrar que sua chegada à catraca se aproximava. Finalmente, ou seja, a catraca estava chegando e ele teve a grande ideia de parcelar a fatura do cartão de crédito. Ou seja, ele estava com 2 problemas resolvidos. Chegar logo ao seu assento ou não no metrô, mas chegar no trem, digamos assim, e ainda parcelar aquela fatura que estava, ou seja, alta, não estava nada agradável para ele naquele momento, nos pensamentos dele. Continuando. Chegou, mas o sistema eletrônico recusou e apontou com letras pretas no fundo vermelho, tão garrafais gigantes, assim digamos, a seguinte mensagem: sem saldo. Sem saldo, eu acho que tá dizendo aqui do bilhete único. Vamos ver se é isso. Vamos lá. Merda! Foi esse o palavrão que ele soltou em voz alta. Pensou e também soltou em voz alta, ao tentar passar o bilhete único 2 ou 3 vezes na catraca. Nervoso, olhou para a fila que se fazia, o gigantismo da mesma o assustava. O olhar do povo era também tenebroso ao expressar: sai desta fila logo, homem, não nos atrase. Assim clamaram. Ou seja, infelizmente, Afonsinho teria que sair da fila, pegar outra para assim recarregar o seu bilhete no portal eletrônico. Ou seja, ele não se deu conta de que o bilhete único dele estava zerado, sem saldo. Foi lá tranquilo, tentar passar. E não tinha, ele tinha, coitado, que sair da fila, recarregar esse bilhete e voltar e pegar a fila tudo de novo. E fazer isso rápido, que o povo lá tava olhando pra ele, já tava todo mundo assim, meu, sai logo, acelera. Coitado dele. Vamos ver o que aconteceu com a Afonsinho. Enfrentou com coragem mais esta fila, o estômago apertando de fome e as bolachas só na lembrança. Nádegas femininas, aquelas que é o clichê dos homens e das mulheres que passam e ficam observando as nádegas. Isso acontece entre homens e mulheres, isso é uma coisa que é do ser humano mesmo, né? Enfim, nádegas. Não olhou mais nenhuma que fosse. O estresse já era tão grande que qualquer sono humano tornava-se desinteressante. Até para uma crítica engraçada. Claro, você tá cheio de problemas, você vai ficar reparando se alguém é bonito ou não, se o corpo de alguém é atraente ou não. Você não quer saber disso, você quer mais é resolver o seu problema. E o Afonsinho queria recarregar o bilhete único dele, ó, ir pra casa e comer. Continuando. O tempo passou, era então a vez de Afonsinho carregar o seu bilhete. Clicou nos botões, optando por colocar R$30. A máquina aprovou, mas como às vezes até o Deus do povo acorda com o ovo atravessado, a máquina exibiu a seguinte mensagem: fora de sistema. Meu Deus. Sim, justamente na vez de Afonsinho, porque antes a mesma estava trabalhando, desaforada e curtida que só, ou seja, o lavado e curtido termo, a gente até pode citar para a máquina do bilhete único, porque justo na vez do Afonsinho ela não estava funcionando.
simplesmente mandou fora de sistema. Meu Deus, olha que estresse. E ele só queria ir pra casa. Coitado. Aí ele falou um outro palavrão aqui, né? Um outro palavrão, mas esse aí ele pensou, ele resolveu mandar um belo puta que pariu. Pensou quieto e falou, vou manter aqui a minha calma. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia frear os nervos. Os seus nervos estavam à flor da pele. E ainda com a indagação, vou ficar fulo da vida se essa droga de máquina estiver descontado da minha conta sem ter colocado crédito. Isso pode acontecer, né? Às vezes você vai lá, carrega, ou às vezes você vai sacar dinheiro no banco, aparece um seu extrato que você sacou e o dinheiro não apareceu. Aí você abrir um chamado, pegar o telefoninho, enfim, daquele problemão. E é o que aconteceu aqui com o nosso Afonsinho da nossa história, coitado. Afonsinho colocou a mão nos bolsos e encontrou uma nota de 50 reais, ó. Até que tem um pouquinho de sorte naquele momento de pânico. Era então o momento de enfrentar a fila do bilhete impresso, a única alternativa restante. E a nota deveria ser usada, uma vez que este tipo de guichê não aceita o cartão de débito em muitas estações do metrô. Ou seja, ele tinha aquele dinheiro guardado, coisa que muitas vezes a gente não tem, né? Eu, por exemplo, é muito difícil andar com dinheiro mesmo. Eu sempre ando mais com os cartões. E aí, quando precisa de dinheiro, o que é que faz? Vamos achar um caixa eletrônico, vamos achar. E aí, onde tem o caixa eletrônico? Ah, muitas vezes você pergunta na rua, onde tem o caixa eletrônico? Ah, você pode andar logo ali na esquina. Quando você for ver, você já andou uns 3, 4 quarteirões e ainda não chegou no bendito banco eletrônico, aqueles bancos 24 horas. Então, a gente tem que sempre andar com um dinheirinho, porque a gente sempre vai precisar dele em momentos como esse, né, que tá acontecendo com a Afonso. Mas ele foi esperto, ele saiu com 50 reais no bolso. Continuando. Olhou para os lados e antes mesmo de guardar a sua nota de 50 nos bolsos, notou que todos estavam atrás dele da fila, correrem para a fila do bilhete impresso, ao notarem que o sistema de carregamento do bilhete eletrônico estava fora do ar. Então, assim, o pessoal viu que o bilhete único não estava funcionando. Então, assim que ele se deu conta de que ele deveria ir para o guichê de bilhete impresso, todo mundo já foi correndo na frente dele, ou seja, ele tinha que ir logo para não comer bola, e aí ele ia perder mais tempo ainda para conseguir esse bilhete. Ou seja, a fila já estava daquele tamanho, do tipo tamanho monstro. Então, assim, ele comeu bola. Enquanto ele estava pensando devagar nos 50 reais dele, todo mundo correu lá para a fila do bilhete impresso, do guichê, né, de bilhete impresso. E já ficou aquela fila absurda. Ou seja, coitado dele. Quase suar e fome pra quê? Sentiu até mesmo a necessidade de pegar uma batatinha do saco de batatinhas da criança da frente. Mas se segurou. A mãe do pequeno julgaria um pedófilo caso ele pegasse de modo furtivo aquela já sedutora batata. Então Afonsinho foi para a terceira longa fila sentindo-se um trapo, uma sobra de ser humano, coitado, já estava estressado, com fome. E muitas vezes quando a gente está com fome, a gente vê alguém comendo, a gente quer comer também, gente. Piora a nossa sensação de fome. O Afonsinho olhou aquela criança ali, ele falou, gente, eu preciso comer alguma coisa. E essa criança comendo essa batatinha super cheirosa aqui na minha frente, e eu vou roubar uma batatinha. Vou esperar esse menino olhar pra frente, a mãe dele olhar pra frente, eu vou lá roubar uma batatinha. Você imagina o medo. Se a mãe dele, o menino vira, a mãe dele vira, imagina o que acontece. Se o povo vê que ele tá pegando a batatinha do menino, coisa esquisita, o que ele ia falar? Enfim, ele se segurou e é o que eu faria também, né? Seguraria minha fome e fingiria demência, porque a fome é psicológica, como partir desse pressuposto. Continuando. Sentindo-se um trapo de ser humano. E ainda como até mesmo Deus pode acordar de TPM, ou seja, até Deus pode apontar com tensão pré-menstrual, ou seja, até ele pode acordar nervoso querendo matar um, né? Porque TPM, as mulheres sabem, é uma época triste, difícil mesmo, porque a gente fica com os nervos à flor da pele, então a gente tem que se segurar mesmo, tomar aquele cafezinho, aquele chocolatinho para poder se restabelecer internamente. Ou seja, aqui no conto até Deus estava de TPM. Continuando. E ainda, até mesmo com Deus pode acordar de TPM, na vez do rapaz, a moça do guichê clamou de forma impetuosa e inquietante. Gente, o que aconteceu? Ai, outra coisa não vai dar certo? Meu Deus. Olha o que a moça disse pra ele. Não temos troco para 50. O senhor troque e volte para a fila. Você acredita que ela falou isso?
Não temos troco para 50. Então a gente tem que andar um dinheirinho no bolso, mas a gente tem que saber que muitas vezes não vai ter troco para aquela nota grande. E aí a pessoa vai mandar a gente trocar e a gente não vai querer deixar o troco para a pessoa. Claro, como é que eu vou comprar um bilhete de 3, 4 reais e vou deixar todo o troco de 50 reais? Imagina, não tem condição. Então foi isso que ela disse, não temos troco para 50, o senhor troque e volte para a fila. Agora imagina só a face de revolta expressa no olhar de um ser humano. Quem assim o olhasse poderia sentir medo. Foi então que Afonsinho assumiu a face da calmaria ao toque do pânico. Encarou um olhar de terrorista em uma fração de segundos. Segundo 1, segundo 2, segundo 3. E na sequência pegou sua pasta. Calmamente. Ou seja, ele estava em pânico, super nervoso, querendo matar, querendo atirar uma pedra em qualquer pessoa. Ele falou, vou ficar calmo. Ou seja, às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente está no estado de espírito e de repente o negócio muda completamente e nem a gente sabe explicar o que aconteceu. E foi o que aconteceu aqui com o nosso personagem, o Afonsinho. Ele então encarou esse olhar terrorista, mas ele estava calmo por dentro, pegou sua pasta e foi em direção ao canto visível do metrô. O que seria esse canto visível aqui que o conto tá falando? Vamos lá. Gente, olha só, tô lendo isso aqui. Olha o que o Afonsinho fez. Arriou as calças. Juro, gente, na frente de todo mundo. E o que ele fez? Calma. Fez força e defecou, fazendo questão de moldar as fezes em formato de banana. Limpou o interior das nádegas com uma folha de jornal e a jogou do lado das fezes. Gente do céu, olha só o que ele fez. Isso me lembra uma cena que eu vi acontecer realmente numa avenida que eu tava andando. Eu vi uma cena dessas. Acho que é por isso que eu lembrei dessa cena e resolvi colocar aqui no conto, porque essas coisas loucas realmente podem acontecer. Enfim, alguns viram e estamparam um semblante choquei, enquanto Afonsinho agiu calmamente ao vestir as calças novamente. Tomou a pasta nas mãos e se dirigiu para fora da estação de metrô. Se não tem como ir embora, bora comer. Na rua novamente, pegou a nota de 50 ao olhar para uma loja do McDonald's. É possível comprar 2 sanduíches e batatas, combinação que sempre requisitava. Entretanto, na porta da rede fast food, Afonsinho cuspiu no chão e foi em direção a uma van de cachorro-quente que apresentava um valor de R$ 2,50 a unidade. E disse, me dê um, por favor, falou o vendedor. Com o cachorro-quente nas mãos, pagou e exclamou, muito obrigada, pode ficar com o troco, disse, sentindo-se pleno, sentando-se no banco da praça, próximo ao mendigo deitado, e ficou lá, sentindo-se acolhido ao fitar o luar, as mordidas e o sabor da liberdade. Uma banana ao sistema. Isso sim, ou seja, com aquela atitude dele de defecar em público, ele simplesmente queria dizer, uma banana esse sistema. Eu não consigo voltar para casa, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ser digno. Portanto, o que eu faço com o sistema? Eu mando uma banana. E assim termina o conto. Uma banana ao sistema do nosso intrigante Afonsinho. E aí, o que vocês acharam? Muito obrigado por escutarem a história e até a próxima.